Prezados irmãos, que a paz de Deus permaneça conosco. A Dona Ivone do Amaral Pereira, em seu livro A Luz do Consolador, informa que numa de suas visitas ao núcleo de iniciantes da doutrina espírita, testemunhou lamentável engano de interpretação doutrinária. Ela esclarece que a tribuna espírita, mesmo em se tratando de uma reunião de exame ou debate de temas evangélicos, não pode ser franqueada a pessoas desconhecedoras do assunto a tratar ou aqueles que têm preferência por vincular ideias pessoais. O Espiritismo é revelação transcendente, ciência celeste que nos convida a renovar nossos cabedais de conhecimento, morais e intelectuais, a cultivar o bom senso, meditar profundamente para reconhecer que essa filosofia, pelo alto revelada, traz em seu bojo sutilezas que convém serem conhecidas antes que venhamos a nos apresentar como expositores dos seus princípios. Frequentemente, no entanto, acontecem oratórias ditas evangélicas ou espíritas que mais comprometem a causa que se pretendem divulgar. O caso relatado por ela foi de certo adepto do espiritismo que, discorrendo sobre a crucificação de Jesus, disse a um grupo de jovens iniciantes que a morte de Jesus na cruz do Calvário se deu devido à lei de Deus, de causa e efeito, para aquela situação, pois que ele, o Mestre, era a reencarnação de Moisés, e este, no seu tempo, procedera de molde a ter de expiar o próprio passado nos braços do martírio. Não fora a presença de espírito de um dos participantes da reunião que corajosamente protestou e o assunto seria consagrado como lição a um grupo de iniciantes da filosofia espírita. Diante disso, explica Dona Ivone, concluímos que faltou ao expositor o mais comezinho conhecimento evangélico espírita, ao passo que sobraram os sofismas sobre a lei da reencarnação. Todos os ensinamentos doutrinários que temos colhido, prossegue ela, desautorizam a declarar que Jesus tivesse tido encarnações anteriores e ainda menos que tivesse agido de forma a sofrer a expiação do suplício na cruz. O adiantamento espiritual de Jesus se perde na noite dos tempos, segundo reza a revelação espírita, racional, além do que afirma o próprio Evangelho. Aquele sacrifício, ele o fez voluntariamente, em obediência a uma necessidade prevista pelos planos divinos para o bem dos destinos do planeta. Vindo à Terra, Jesus sabia que enfrentaria terríveis sacrifícios, o martírio na cruz inclusive, mas não vacilou, deu a própria vida espontaneamente. E isso mesmo ele afirmou diante de uma assembleia a que indivíduos comuns também estavam presentes. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. O alvo da vinda de Jesus a este mundo não foi certamente o sacrifício na cruz, mas a doutrina que ele trazia do alto para doar aos homens, doutrina que ele repetia não ser sua, e sim do Pai que o enviou. Nos primeiros versículos do capítulo 1 de São João,
vemos ainda que quando se iniciou a criação da terra, nosso Senhor Jesus Cristo já era um Espírito puro, unificado com o Pai. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que foi feito sem Ele se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. E, de fato, as trevas não o compreenderam, pois 2 milênios após a sua passagem pela terra, ainda o confundiram com João Batista. Sim, porque João Batista, segundo as palavras do próprio Mestre e a apreciação da doutrina dos Espíritos, é a reencarnação do profeta Elias. Quando encarnado na pessoa de João Batista, este mandara decapitar 70 sacerdotes do terrível deus Baal, a fim de garantir a ideia da existência do Deus único e verdadeiro. Jesus, portanto, nunca reencarnou na Terra. Sua vinda ao nosso planeta não foi um caso de reencarnação de um espírito para resgatar crimes do passado, mas sim o da encarnação de um espírito puro para nos trazer a mensagem consoladora do Evangelho, visando a implantação do reino de Deus nos corações de todos os homens. Até hoje, prezados irmãos, tem espíritas dizendo por aí que Jesus Cristo foi a reencarnação de Krishna, de Buda, de Anfion e outros, num total desconhecimento do Evangelho e dos ensinamentos revelados pelos espíritos superiores através da codificação de Allan Kardec. Outros companheiros, mal informados, afirmam que Jesus viveu no período de 13 aos 30 anos de idade entre os essênios, onde teria aprendido com eles os ensinamentos que nos transmitiu através do seu Evangelho de luz. Falta bom senso e, sobretudo, discernimento doutrinário nessas informações. A pergunta é: o que teria Jesus a aprender com os essênios? Ele não veio aqui para aprender coisa alguma, mas para ensinar, para trazer os ensinamentos libertadores do Evangelho, até então em falta no seio da humanidade, presa nas trevas da ignorância de sua natureza espiritual e de sua destinação na eternidade da vida. Ave Cristo. Vamos agora fazer a nossa prece coletiva em favor de toda a humanidade. Oremos. Senhor, novamente na terra, escola abençoada de nossas almas, contamos com a vossa misericordiosa complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Perdoai-nos, Jesus. Dignai-vos abençoar nossas aspirações sinceras e humildes. Ensinai-nos a amar o planeta com as suas paisagens procelosas, a fim de podermos encontrar nas sendas terrestres a luz da nossa regeneração espiritual, a caminho do vosso reino de paz indestrutível.